Glórias a Jesus. Irmão, sempre vale a pena. Sempre vale a pena. É algo que você não... Algo não, é alguém que você não consegue comparar a nada. Então sempre vai valer a pena. Independente de qualquer situação, intempérie, sempre vai valer a pena. Sempre, sempre, sempre. Ontem nós vivemos um dia assim de maravilha, né? Orando às 12 horas. Louvado seja Deus, dia de maravilha. E a gente batendo a porta do Senhor, a gente buscando ao Senhor, a gente querendo ao Senhor. Mas teve um momento que parece que o Senhor que queria a gente ali naquele momento, que era diferente. Era um momento de que se orava, ao mesmo tempo recitava a palavra, ao mesmo tempo adorava. E realmente a gente inspirado a tudo que a gente vinha fazer, tudo que a gente vinha falar, né? E eu lembro que eu pensei assim, Senhor, vale a pena perder um sábado depois de trabalhar tanto, depois de dormir pouco, depois de ter estudado a semana inteira, depois de ter trabalhado, acordado cedo, vale a pena, Senhor, estar aqui. Porque não se trata de mim, se trata dele. Então, um dia que a gente estiver com ele, não se trata de nós, se trata dele também. E se vale a pena na terra, onde as coisas vêm contra nós, se levantam contra nós, imagine lá. E quando estiver lá, também não é pelo que ele proporciona, é pelo que ele é. Porque ainda que a rua fosse de paralelepípedo lá, ele estando lá, eu queria ir. Eu sei que não é, mas ainda que o rio não fosse tão límpido, eu queria estar lá com ele. Ainda que não houvesse a maravilha que a Bíblia descreve, ainda assim, sendo ele o Filho de Deus e ter morrido por mim, vale a pena. Vale a pena. Eu digo para você que vale a pena. Vale a pena. Tudo vai passar e o grande dia vai chegar. Vale a pena. Vale a pena a gente ler a palavra, em nome de Jesus. Abra aí no Mateus 7, verso 15. Mateus 7, versículo 15. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7, verso 15. Todos acharam? Não creio. Todos acharam? Amém. Amém. E quem te impõe mais a voz, vocês falam mais alto. Todos acharam? Amém. Está vendo? Mas amém, vamos lá. Mateus 7, verso 15 diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Querido e bondoso Deus, na autoridade do nome do teu Filho, nós vamos a Ti, ó Pai, mais uma vez. Nós sabemos o quanto vale a pena, ó Senhor Deus,
viver o teu reino para encontrar contigo. Por isso, ó Pai, isso o nosso desejo é encontrar contigo. Precisamos da direção do teu Espírito em todo o caminho de verdade que precisamos percorrer nessa terra de horror. Te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito venha iluminar a nossa mente. Que o teu Espírito venha dirigir, meu Senhor Deus, conduzir, meu Pai amado, esta pregação e ministração da tua palavra. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha destapar os ouvidos, meu Senhor, de todos nós. Te peço, ó Pai amado, que a terra fértil que o Senhor pregou venha ser o nosso coração. Nos ajuda, meu Pai amado, nos ajuda a mover essa terra, meu Senhor, para receber a tua boa semente, meu Pai querido. Prepara-nos, ó Senhor Deus, para o teu melhor, para a glória do teu nome, para aquilo que tu tem preparado para cada um de nós, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que vivamos. Toma a tua igreja, ó Senhor, porque eu creio no teu agir, eu creio no teu operar, eu creio na tua palavra, meu Senhor. Por isso, toma-nos em tuas mãos, seja presente conosco. Não nos abandone momento algum, meu Senhor. Enquanto a palavra for ministrada, que o teu reino se movimente a nosso favor. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar seus lugares. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Que discurso! Que discurso! O evangelista, certa vez, fala de um discurso de Jesus sobre comer da carne dele e beber do sangue dele. Alguns discípulos abandonam Jesus e Jesus fala assim: ó, vocês querem ir também? E intitularam esse texto, intitularam essa passagem como o duro discurso. Jesus enterra, ensinando as pessoas a terem parte com Ele, a ter comunhão com Ele. As pessoas não entenderam, achou aquilo pesado demais, abandonaram Ele. E os homens acharam, nossa, foi um discurso duro, tão duro que algumas pessoas até o abandonaram. Mas é melhor um discurso duro na terra do que uma negativa no céu. Porque enquanto Jesus ele traz um discurso duro para nós, enquanto nós estamos no caminho, é a melhor coisa do que receber um não aos portais celestiais. Ser chamado à atenção, corrigido, exortado por amor, por Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus, sempre, sempre vai ser melhor do que um não de Jesus na eternidade. Sempre. Tanto que a Bíblia diz que Deus ele exorta ao filho que ama, então sempre vai ser melhor. Vai valer a pena os nãos dele nesta terra, vai valer a pena as correções dele nesta terra, vai valer a pena o mais pesado discurso dele nesta terra, vai valer a pena todo o acerto dele nesta terra, porque a gente nunca vai querer ouvir um não diante da grandeza dele, a ponto dele dizer, não te conheço. Então é melhor ser conhecido para ser corrigido do que não conhecido e negado. E isso só na eternidade. Então por isso que ele corrige na terra, ele acerta os ponteiros na terra, ele acerta os filhos dele na terra. Mas é um duro discurso. Um duro discurso. Um duro discurso porque Jesus ele vem ensinando ali, começa no monte ali, ele vem trazendo toda a bem-aventurança. E vem ensinando o povo até Mateus 7, ao ponto dele começar a agir. Mateus 8, ele começa a trabalhar, curar, libertar, transformar.
Mas até o 7 tu vê que são ensinamentos. Tu vê que são palavras da parte de Deus na boca de Jesus para começar o ministério dele. E o ministério dele começa com palavra. O ministério dele começa não com uma cura, com uma libertação ou com algo milagroso. O ministério dele começa pregando. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Fala sobre julgamento, fala sobre oração, fala sobre fé, fala sobre entrar no quarto, falar com o Pai, ensina o Pai Nosso. Então ele vem trazendo alguns ensinamentos para os apóstolos, para aqueles discípulos que estavam com ele ali no início. Porque a preocupação de Jesus é ensinar o povo dele e não simplesmente pegar o dom que ele tem sobre a vida de cada um e dizer assim, agora vai. O homem faz isso. Por que o homem faz isso? O homem percebe que um homem tem ou a mulher tem algum talento, então já coloca ele com aquele talento. E Jesus não se preocupa com o talento que o homem tem, porque ele é o Senhor do talento. Então ele não se impressiona. Quem se impressiona é a gente. Então quando a gente se impressiona, a gente procura encaixar, lançar, colocar. Mas Jesus não, Jesus ele se preocupa em sentar as pessoas para ensinar. Senta aqui aonde? No monte mesmo. Pega uma pedra. Tu tem cadeira, né, Léo? Louvado seja Deus. Pega uma pedra. Senta nela. Não tem pedra, senta na grama. Que o mais importante é você ouvir a minha voz. E não onde você vai sentar. Porque a importância de onde você vai sentar não é agora, é depois, onde eu vou te colocar. Então senta agora na grama para aprender o que eu tenho para falar e o que eu tenho para ensinar. Então tu vê Jesus ensinando. Jesus ele não se preocupa em quebrar algumas regras religiosas e ele continua ensinando. Ele continua trabalhando o coração das pessoas para que essas pessoas pudessem crer numa palavra vinda da parte de Deus. Para que fosse algo que mudasse toda a situação da mente e do coração. Não era simplesmente para colocar pessoas ao lado dele, ele não se importava com isso. Tanto que ele fugia de multidões. Ele queria pessoas para que realmente entendessem o Evangelho e pagassem o preço daquele Evangelho. Ele queria pessoas que confiassem piamente no que a palavra diz e afiançassem a vida deles no que estava sendo falado pela boca dele. Jesus ele queria pessoas que estivessem do lado dele firmes, até quando ele fosse assunto aos céus. Era a preocupação de Jesus. Jesus ele ensinava para isso, porque ele sabia que depois ele deixaria os apóstolos. Então ele tinha todo um cuidado no ensinar, no profetizar, de falar que ele passaria por algumas situações. A preocupação dele é tanta a ponto de, depois de morto, ele voltar. Ele falou assim, honestidade de coração, por acaso não seria isso ocorrido? E ele começou dizendo, diz a palavra, e falando ele de Salmos, dos profetas e Moisés, falou tudo acerca do Cristo, ao qual deveria padecer. Então, ou seja, era a preocupação de Jesus, o quê? Firmar o coração das pessoas. Eu preciso firmar o seu coração, Léo. Eu preciso pregar para vocês, nós precisamos pregar para vocês, até que o coração de vocês firme em Cristo Jesus. Entenda o que disse Paulo, eis que sinto dores de parto. Por que, Paulo? Até que Cristo seja gerado em vós. Eu não me importo o quanto a igreja cresce. Eu quero saber se ela cresce saudável. Eu quero saber se ela cresce firme. Eu quero saber se ela cresce fiel. Eu quero saber se ela cresce verdadeira. Eu quero saber se ela cresce forte. Eu quero saber se ela cresce sem mimimi. Eu quero saber se ela cresce de forma que louve o nome do Senhor. Porque a preocupação de Jesus era edificar a igreja. E não se edifica nada sobre nada fraco. Nada. Nada cresce sobre alguma situação fraca. Nada. Por isso que ele fala sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. E esta palavra, onde a igreja ela é edificada, ela está dentro do meu e do seu coração. Para que a igreja seja sustentada em amor, suportando em amor tudo que acontece dentro da igreja e no mundo. Por que eu estou falando isso, irmãos?
Jesus falou assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu já preguei isso aqui algumas vezes. Irmão, a gente vem do mundo, que a gente fala assim: não, no mundo tem isso, no mundo tem aquilo. Ou no mundo era só traição, no mundo era só isso, no mundo era só aquilo, no mundo era terrível. E a gente vem fantasiando, achando que aqui é o país das maravilhas, né, que fala. Que aqui é um conto de fadas, onde Jesus está no cavalo branco andando na terra. É o príncipe das nossas almas, não, ele é o capitão da nossa salvação. E para isso ele morreu pela nossa vida. Ele não é príncipe encantado, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, governa desde sempre e vai governar por toda a eternidade. Então a gente não pode vir à presença do Senhor achando que aqui a gente vai encontrar moleza. Não, eu quero abrir os seus olhos que aqui é guerra. Que aqui a igreja ela guerreia. Aqui a igreja ela é afligida por dados inflamados do maligno. Aqui a igreja, as portas do inferno se levantam contra a igreja. E a gente pensa que o mundo, o inimigo está indo contra o mundo. Não, o inimigo está no mundo. Mas o inimigo se levanta contra a igreja, então é guerra. A enfermidade quer matar a igreja, então é guerra. O adultério quer entrar na igreja, então é guerra. É guerra. Então, se a gente não firma o nosso coração no Senhor Jesus, nas palavras do Senhor Jesus, fatalmente a gente pode entrar em algum estágio onde a gente não vai aguentar. Porque dentro da igreja acabam se infiltrando alguns que não são do Senhor, mas trajados como se fossem. E quando a gente encontra com alguns que trajados como se fossem, como se Jesus tivesse culpa, e a gente começa a escolher a igreja para ficar. Quando a gente encontra alguns trajados de igreja, e a gente diz assim, ó, no mundo era assim, mas é no mundo, então é melhor estar no mundo. Não, não é melhor estar no mundo, não. Não é, não. É melhor sofrer as aflições do tempo presente para encontrar Jesus, do que se entregar às aflições do tempo presente e ficar sem Ele. Se a gente não tiver uma mente liberta, uma mente amadurecida, a gente se espanta com qualquer coisa que acontece dentro da igreja. E por que eu estou falando isso? Porque isso pode escandalizar muita gente. Porque escandaliza muita gente, faz muita gente julgar. Porque quando Jesus fala isso, ó, muitos me virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Jesus está alertando a igreja dele, tem muita gente usando o meu nome, mas a despeito de usarem o meu nome, eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado com o seu coração. Estou preocupado como é que está a sua mente. Estou preocupado como é que está o seu pensamento quanto ao posterior, ao futuro, ao meu voltar. Eu quero saber o que você pensa, como está o seu coração. Eu não acho que Jesus tenha essa preocupação, pastor. Eu acho que sim. Que Jesus prega e fala assim, ô louco, louco. Se pedires hoje a tua alma que tu tens preparado, para quem será? Então Jesus tem preocupação com a minha e com a sua vida, sim. Então eu vejo Jesus pregando sobre isso para a gente ter cuidado com os falsos ensinadores, com os falsos profetas. Irmãos, é um duro discurso. Por quê? Porque às vezes a gente olha para esses homens e a gente isola essa situação. Ainda que não tenhamos tais autoridades como os alguns aqui, ou não vivemos tais situações como os alguns aqui descritos, nós somos chamados pelo Senhor para uma grande obra. Eu não posso me enquadrar em esse tipo de situação. Eu não posso entregar a minha mente, o meu coração a esse tipo de situação. Pastor, então não vale a pena ter dons, porque foram os dons ao qual eles viveram que Jesus falou. Vocês fizeram tudo isso, mas agora vocês não entram naquilo que eu prometi. Não, eu digo para vocês, vale a pena. E disse Paulo, busque com zelo os melhores dons. Mas qual a preocupação de Paulo quando ele fala para buscar com zelo os melhores dons? Quando ele fala para buscar os melhores dons, ele fala depois de uma excelência. 1 Coríntios 12, ele entra em 1 Coríntios 13, ele começa a falar sobre algo que é muito mais excelente. Ele começa a falar com amor, sobre o amor.
onde o amor ele excede todas as situações, onde havendo profecias se calarão, havendo línguas cessarão. Então, ou seja, quando o dom ele supera o amor que Deus vem para a nossa vida, isso acaba com a igreja. Porque o Senhor não está preocupado com o meu talento, Ele está preocupado com a minha alma. É eu que me preocupo com o meu talento e quero ser melhor com o talento que eu tenho. Porque quem aperfeiçoa o nosso talento é o Senhor, não é a gente. A gente pensa que é a gente. Então a gente estuda, a gente faz, a gente acontece, a gente quer aprimorar, mas quem aprimora é o Senhor, porque a obra é dele. Então, se o Senhor quiser que eu tenha uma mensagem muito poderosa, não é o quanto eu estudo, o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, o quanto eu me entrego, é o quanto Ele quer que uma palavra seja poderosa para determinado momento e pessoa que vai ouvir. Então, quando eu entender isso, eu me entrego a Ele, eu aprendo a me relacionar com Ele. E quando eu aprendo a me relacionar com Ele, eu vejo que não depende daquilo que Ele me deu, mas daquilo que Ele colocou dentro de mim, que é o amor, e amar a Ele sobre todas as coisas. E o que tem a ver com o texto? O que tem a ver com o texto é porque a gente vê a falta de amor quando alguém profetiza, mas não ama o próximo. O que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso é quando alguém faz maravilha, mas não ama Deus e o próximo. O que tem a ver com isso? Tem a ver que o Igor ele prega, mas ele não ama o Vaelde. O que tem a ver com isso? Tem a ver que quando eu toco, ainda que eu não toque nada, mas quando eu toco, o céu desce, o Senhor se manifesta, mas eu não consigo amar o próximo. Eu não sei me relacionar com o próximo em amor. Então não vale o talento. Eles não foram reprovados por causa do talento. Eles foram reprovados pela falta do amor. E por que diz da falta do amor? Porque a palavra diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a iniquidade deles sobrepujava, porque eles não tinham o amor de Deus. Eles só tinham o talento do Senhor. Por isso que Jesus ensina sobre os talentos. E quando ele ensina sobre os talentos é para quê? Procura. Procura melhor. Procura muito bem. Procura. Aí disse Paulo, procura. Procura com zelo os melhores talentos. Ah, mas Paulo ensina, né? Mas o amor supera qualquer talento, gente. O amor supera qualquer talento. Irmãos, quando nós enxergamos esse tipo de situação, irmãos, e é bem verdade que a gente vai vivendo nessa terra, as coisas vão cansando a gente. O mundo ele vai cansando a gente. O inimigo veio para matar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, sim. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E às vezes a gente pensa que ele vai roubar o nosso carro. Não, meu carro não, meu carro é ungido. Deus, meu carro não, porque eu sou servo do Senhor. Mas rouba a tua paz, às vezes não percebe. E a irritabilidade toma conta da pessoa. A ira toma conta da pessoa. Mas Deus não pode tocar naquilo que as pessoas veem, mas toca naquilo que a pessoa tem. Então como pode eu ser abençoado pelo aquilo que eu tenho, mas eu não consigo guardar aquilo que Ele me deu, através do Espírito Santo de Deus? Mas o mundo vem cansando a gente. O mundo faz com que a gente queira não perdoar. O mundo faz com que a gente queira praguejar. O mundo faz com que a gente queira falar de alguém. O mundo quer que a gente queira olhar mal. E Jesus ensinou sobre isso. Se eu olhar for mal, o teu corpo é tenebroso. Há trevas nele. São ensinamentos, irmãos, que não são pregados, mas eu torno a dizer. As pessoas pregam alguns ensinamentos que eu procuro o Evangelho dentro de alguns ensinamentos. As pessoas pregam tamanho poder, mas eu não vejo ensinamento. Jesus só derramou poder quando Ele enviou os apóstolos a entrarem na cidade. Deixou eles sozinhos. E depois, quando Ele foi assunto aos céus, eu vos dou poder e autoridade. Fora isso, Jesus ensinava. Dava experiências àqueles homens, para que eles aprendessem e se firmassem. Ainda assim, Jesus ainda foi atrás de Pedro e 2 a caminho de Emaús. Porque Jesus quer firmar o nosso coração. Jesus não está preocupado com o nosso talento.
Não está preocupado. Qual era a preocupação de Jesus com o talento de Pedro? Ele queria Pedro. Ele está preocupado quando você toca, Tainá. Está preocupado com o seu coração, Tainá. Como que está o seu coração hoje? Mas não como que está os acordes que você fez. Deus está preocupado com o meu coração e não com o que eu estou pregando agora. É isso que Jesus vai olhar quando Ele me chamar. Não a pregação de hoje, mas o coração de hoje e de cada dia. Jesus não está preocupado com a nossa reunião. Reunião nunca foi a preocupação de Deus. Tanto que Deus repreendia as reuniões quando o povo estava distante dele. Eu não gosto das reuniões solenes. Eu não gosto dos jejuns que vocês fazem. Porque o povo estava distante dele. Era um povo chamado pelo Senhor, com fama por causa do Senhor, mas o coração longe dele. E Jesus ele vem ensinando a mesma coisa: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque eu quero um coração firme na minha presença. Eu quero um coração inabalável na minha presença. Eu quero um coração forte na minha presença. Eu quero um coração que suporte o que há de acontecer na minha presença. Irmãos, quantas coisas a igreja não suporta? Quantas coisas a igreja não suporta? Ela não suporta o irmão que não sabe falar direito. Ela não suporta a irmã que fala de tal maneira. Ela não suporta o pastor. Aqui não tem esse negócio não, graças a Deus. Aqui é diferente. Não suporta o pastor tal, porque a pregação é de um jeito. Não suporta o irmão tal, porque daquele jeito é diferente. A gente não suporta um monte de coisa. A gente só não sabe suportar um ao outro em amor. A igreja só não sabe suportar um ao outro em amor. Não suporta Jesus quem não suporta o próximo. Porque quem não ama Jesus não ama o próximo. Então se eu não suporto o Léo, eu não suporto Jesus. Ainda que você seja diferente por algum motivo, mas eu não suporto Jesus. Tem alguém aqui que não suporte Jesus? Não. Graças a Deus. Mas Jesus agora sondando o coração. Não é aquilo que tu fala com o irmão. Mas eu ouvi o que tu falou da irmã. Ué, tu não suporta esse tipo de ação? E falou, e está reclamando, mas eu ouvi daqui do trono da graça que você vem com confiança através do sangue do meu filho. Como lidar com isso, irmãos? Que a gente tem todo o ímpeto a dizer que nós saímos do mundo, nós não pecamos mais. Nós até louvamos como Kleber Lucas. Não sou do mundo, não. E a gente engrandece por isso. Sou da igreja e não suporto o irmão. E aí, Cintia? Sou da igreja e tenho olhos maus a você. Imagina Jesus pregando isso aqui pra gente, irmãos. Imagine. Jesus está dizendo hoje pra gente, muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Jesus está pregando isso hoje pra gente. Porque a iniquidade, ela avançou de tal maneira na terra, que a gente só fala que Jesus vai voltar por causa da iniquidade, mas a gente não se preocupa que o amor esfria por causa dela. E só quem tem o amor é a igreja. Então isso acontece contra a igreja. Quem esfria é a igreja. Então eu estou com todo o ímpeto para que Jesus volte. Não, olha só Israel, olha só a Palestina, olha o que está acontecendo. Ó, guerra, rumores de guerra, olha isso, olha aquilo, ó. Eu ouvi uma mulher, tu viu a profecia de tal lugar? Ó, tem uma profetisa que falou isso. Olha a profecia da Bíblia, olha o que é o tempo da igreja atentar que o amor está esfriando.
Que isso daqui não é um carrossel de alegria, não. Que a gente está no cavalinho e está no parque. Não, irmãos. Aqui é guerra. Aqui é para suportar o que tiver que suportar, aguentar o que tiver que aguentar, para ir aonde eu tenho que ir. Eu tenho um destino. Nós temos um destino. A igreja tem um destino a chegar e devemos chegar lá. Eu quero, queremos e vamos chegar lá. E para chegar lá é suportar o que tiver que suportar. Passar o que tiver que passar. As coisas dessa terra não podem ser maiores e mais fortes do que aquilo que Jesus é na nossa vida. Eu lembro de Paulo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Olha o coração deste homem: não tem morte, não tem inferno, não tem altura, profundidade, não tem nada, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei para onde eu vou. Ele me deu o caminho, porque Ele é o caminho. Mas ia Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Eu vou para cima. Eu vou para cima. Mas tem alguns irmãos da igreja, alguns irmãos da igreja, eu sei como é que está a igreja de Corinto. Tem muitos dons, tem muitos talentos, mas eu estou ouvindo aí algumas situações de incesto, eu estou ouvindo algumas situações aí que não é legal. Eu sei que quando vocês vão para a ceia, vocês vão que nem gulosos a comer. Quem não tem comida come em casa, mas independente de Corinto, eu sigo para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Não importa o que aconteça. Não importa, importa a pessoa com quem eu vou encontrar. Mas eu lembro quando eu conhecia dela, louvado seja Deus, Deus é bom. Quando eu conhecia dela, eu era duro, continuo duro. Mas Deus é bom. Mas quando eu pago, louvado seja Deus. Eu era duro, irmão, eu ia a pé para Vicente Carvalho, morava no Quitombo. Magrinho, era muito magro, mais antigo eu lembro disso. Hoje eu estou mais esbelto, mas eu era magro, irmão. Andava do Quitunga até Vicente Carvalho, chegava lá suado. Ela nem percebia, eu era lindo, irmão. Eu era lindo. Eu suado, ela dizia: tu tá brilhante, tu tá lindo. Meu Deus, é bom. E andando, irmão, 11 horas da noite, quase meia-noite, estava em Vicente Carvalho. Desci o morro, não queria nem saber. Encontrei minha branquinha, vou pra casa. Acordava no outro dia, não sentia nem cansaço. Nem cantar cansado, não. Vou trabalhar porque mais tarde vou encontrar minha branquinha. Eu estou falando de Jesus, irmão. Eu estou falando de Jesus. O que tu faz para encontrar Jesus? Será que tu só vai entrar no quarto? Ele te ensinou a ter comunhão no quarto, para encontrar com Ele um dia. Para encontrar com Ele um dia. Suporta, não. Suporta. Ser homem, ser valente, suporta. Ser mulher, ser sábia, suporta. Porque a falta de perdão é só um motivo da iniquidade entrar. O rancor é só um motivo da iniquidade entrar. Um videozinho é só um motivo da iniquidade entrar. Uma mentirinha pequenininha, porque Deus sabe, eu precisei mentir naquele momentinho ali, ó. É só um motivo, uma brecha da iniquidade entrar. E nós vamos esfriando. A Adélia falou algo agora quando a gente estava vindo para a igreja. Eu presto muita atenção nas coisas que vão sendo ditas, mediante aquilo que Deus tem dentro do meu coração, para quando eu possa pregar, parece que Deus vai construindo alguma coisa dentro de mim. E a Adélia falou assim, sobre uma situação que a gente soube, e as pessoas são crentes, todo mundo é crente demais, né? Todo mundo, meu irmão, é crente, servo do Senhor. Alguns ainda colocam um emblema da igreja, né, totalmente congregacional. Colocam o emblema da igreja, louvado seja o nome do Senhor. A Adélia falou algo para mim que eu, mediante a palavra que estava dentro do meu coração, eu falei assim: poxa, Igor, tem muita gente que está com um crachá e vai para o inferno.
crachá de crente, crachá de filho, crachá de pastor, crachá de presbítero, crachá de grupo de louvor, crachá de intercessão, crachá de um monte de coisa. E eu pensando naquilo, às vezes ela pensa que eu não presto atenção no que ela fala, né? Porque às vezes quando eu ouço, eu fico quieto analisando, né? Aí eu vou ali analisando o que ela está falando, eu penso que eu não dou atenção a ela, mas eu dou. Tem alguma mulher que é assim, que pensa que o marido fica quieto, não está dando atenção? Tem alguma mulher assim aqui? Tem? Amém, mas não é não. O homem está processando o que as pessoas falam, analisando e chegando a uma conclusão. Só que às vezes a mulher não tem paciência, já vai uma outra frase, um outro questionamento, aí não consegue concluir muita coisa. Mas a Adélia foi e falou isso. E realmente, o que Jesus está dizendo é isso daqui. Muitas pessoas dirão, tem um crachá, eu tenho um crachá de servo do Senhor, de homem que fez milagre, de homem que fez maravilha. Jesus vai falar, não, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade. E se você for prestar atenção, o crachá ele fica na frente do coração. Então a gente muitas das vezes tem um crachá de crente, mas não um coração de crente. A gente coloca um cordãozinho, nossa, agora eu sou participante e tal, é só participante. Participante de milagre, participante de maravilha, mas não consegue ser participante do corpo de Cristo. E é isso que Jesus está falando. O Senhor disse a Oséias, no capítulo 9, chegarão os dias da punição, chegarão os dias de retribuição, e Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade também haverá grande ódio. Não acontece isso na igreja, não. Os profetas estão sendo calados, irmãos. Hoje se prega muita coisa, se ouve muita palavra, mas os profetas estão sendo calados. Os profetas não profetizam mais. E se ouve todos os tipos de pastores de vários lugares, de várias denominações, mas os profetas estão sendo calados. A verdade, ela está sendo calada. E Deus está falando isso daqui. Chegará um dia de tribulação, Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade também haverá grande ódio. Deus está falando assim, ó, está tudo contrário, está tudo errado. As pessoas não conseguem mais discernir o certo do errado. As pessoas querem simplesmente andar no meio da multidão. Os da multidão foram que morreram no deserto. Os da multidão pediram um bezerro de ouro. Os da multidão corromperam o coração de um líder que não estava firme. E esses morreram. Esses morreram. A ponto de Deus falar dessa. Porque o teu povo já levantou um ídolo. Mas é esse tipo de coisa que a gente vai encontrar na igreja e no mundo. Se o seu coração não estiver firme em Jesus, qualquer gripe te para. Porque nós cremos que Jesus, Ele cura toda a enfermidade. Mas ficou gripado? Não posso ficar gripado. Não posso ficar gripado porque prega que não pode ficar gripado. Não, porque Jesus Ele diz que cura, mas eu não fiquei curado ainda. Aí traz condenação. Nós somos livres. Nós somos livres. E para ser curado por Ele, mas não condenado por alguma coisa que temos nessa terra. Por que as pessoas não confessam mais? Por causa da condenação humana. Porque se não houvesse condenação humana e julgamento da igreja, pessoas viriam com sinceridade e confessariam: eu fiz isso, me perdoe. Eu fiz aquilo, me perdoe. Eu traí a Cristo, me ajuda. Nós estigmatizamos pessoas, Jesus não. Nós definimos pessoas pelo pecado. Jesus não. Se Ele definisse alguém pelo pecado, não morreria para pagar o pecado que o homem tem. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu aconselho a igreja: busque os dons, mas aconselho a igreja: tenha caráter. Eu aconselho a igreja: manifeste os dons, mas aconselho a igreja: tenha testemunho. Eu aconselho a igreja: congregar e trabalhar, mas aconselho a igreja: seja crente dentro de casa. Eu aconselho a igreja: ser um bom irmão em Cristo no meio da congregação, mas aconselho a igreja: ser um bom marido em casa, uma boa esposa em casa e um bom filho em casa. Eu aconselho a igreja a expulsar demônio, mas aconselho a igreja não dar brecha para ele. Eu aconselho a igreja a orar por maravilha, mas aconselho a igreja a trazer maravilha para dentro de casa. Eu aconselho a igreja a abrir a boca e profetizar, mas aconselho a igreja a abençoar dentro de casa. Eu aconselho a igreja a tratar as pessoas bem, mas aconselho a igreja a tratar sua casa bem. Eu aconselho a igreja a vir aqui pregar e adorar, mas aconselho a igreja a adorar dentro de casa e dar testemunho. Eu aconselho a igreja a reunir aqui na igreja, mas aconselho a igreja a reunir em casa. Eu aconselho a igreja a orar na igreja, mas aconselho a igreja a orar em casa. Eu aconselho jejuar na igreja, mas aconselho jejuar em casa. Eu aconselho, é um conselho que eu dou. É um conselho que eu dou. Congregue na igreja, congregue em casa. Seja fiel na igreja, fiel em casa. Fiel nas finanças, com dízimo e oferta, que é bíblico, a casa do Senhor. Mas fiel aos 90% que Deus deixa para você cuidar. Fidelidade financeira existe. Fidelidade financeira existe. Um dia eu vou pregar sobre isso. Às vezes a gente pensa que fidelidade conjugal, nossa, fidelidade é só conjugal. Não, existe fidelidade financeira. Onde Deus ele pede 10%, 90% ele quer saber o que você vai fazer. Então eu aconselho sermos um aqui, sermos um em casa. Porque o que eu for aqui e for em casa é o que Deus escolhe para estar lá. E se eu for diferente do que eu sou aqui em casa, é o que Deus não escolhe para estar lá. Porque Ele enxerga a hipocrisia que o nosso coração tem. De ser alguma coisa na frente dos outros e diferente na frente dele. Senhor, mas Senhor, a gente tacou fogo em Irajá. Tinha que ver. Era culto jovem, era culto de varões, era culto de varoas, culto de crianças, era culto de todas as coisas. Era congresso todo ano, de todos os eventos lotava. As pessoas ficavam maravilhadas. As pessoas tinham que ver. Todo mundo queria vir. Todo mundo queria participar. E Jesus nem um pouco impressionado com nada disso. Ele recebe, ele aceita, mas ser impressionado não. Eu acho que a minha beleza impressiona Jesus. Eu acho que a minha cor morena de praia impressiona Jesus. Agora, quando Jesus olha para o meu coração, o que fala? Quando Jesus olha o meu coração aqui, olha o meu coração em casa, o que ele fala? Aí não, varão. Aí não. Disse Jesus para a gente acabar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas, mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Parece complexo, né? Um Deus de amor fazer isso. Justamente por ele ser um Deus de amor, porque ele ensinou: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
pelo fato do seu amor ter esfriado, você não ter dado crédito a viver em amor, a sua iniquidade voltou. E aqui não entra iniquidade. E ruge o leão. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé, Pastor Júlio.